Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar a correção da AAP de língua portuguesa, nossas questões 14 e 15. Opinião, quarta-feira, 21 de março de 2018, 19 e 15. Água em discussão. Ouro azul não é ouro de tolo, por Carlos Augusto Figueiredo. Uma das riquezas do Brasil é a água em abundância, nosso ouro azul, ou pelo menos é o que se ouve de maneira relativamente descompromissada. O que o senso comum não se dá conta é o porquê de termos água em abundância. E diga-se de passagem que vários Brasis já não têm tanta água assim, e alguns nunca tiveram desde o tempo da colonização. É a maneira como essa água é encarada no nosso país, tá? Então aqui ele fala até dos vários Brasis, no sentido de que existem a água, ela é dividida no país de maneira não igualitária, de maneira desigual, ou seja, numa região tem muita água, em outra região quase não tem água, tá? Vamos continuar. Só que aqui ele fala, gente, só para nós temos aqui um texto de opinião, é um artigo de opinião, então vai aparecer várias vezes ao ponto de vista do autor em relação ao assunto. Então, por exemplo, aqui quando ele fala, né, nosso ouro azul, que é a água, aí ele fala, ou pelo menos é o que se ouve de maneira relativamente descompromissada. Então, aqui, ó, quando ele coloca essa expressão, ele está querendo dizer que as pessoas não levam esse termo ouro azul, né, sobre a água, que a água é uma riqueza e muito mais, eles não levam isso de maneira muito a sério. Vou começar por aí. O Brasil não é extremamente rico em água. A Amazônia é, o Pantanal é, mas a Mata Atlântica, onde vivem cerca de 70% dos brasileiros, está deixando de ser. O país é dividido pela Agência Nacional de Águas em 12 regiões hidrográficas, e dessas, a região amazônica tem aproximadamente 80% da disponibilidade hídrica total do país. Ou seja, nas regiões mais populosas, né, onde vivem as pessoas, né, a maior quantidade de pessoas, a disponibilidade de água hídrica, vem de água, tá? Se assemelha a de regiões igualmente populosas na Europa. Agora, por que o Brasil é rico em água? Primeiro, por causa da bacia amazônica e por suas complexas interações entre o ecossistema amazônico e a produção de água. A vegetação, especialmente a nativa, a que é própria do local ali da Amazônia, tem enorme importância na transpiração e na diminuição do escoamento superficial das chuvas. E o que isso não tem a ver com o tema central do Fórum Mundial da Água? Ora, se uma das nossas riquezas é a água em abundância, na Amazônia no caso, como fazemos para compartilhá-la? Aí é que começa o conflito. O ser humano não é hábil em compartilhar, e quando se trata de um bem tão precioso, os ânimos se acirram. Em primeiro lugar, quando falamos de compartilhamento, estamos falando de quase 80% de toda a água consumida mundialmente na irrigação pecuária. O consumo doméstico, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, é de aproximadamente 10% de água disponível. Os 10% restantes vão para a indústria. Isso quer dizer que o grande volume de água consumida está direcionado para o setor produtivo, especialmente, né, o setor agrícola. Então, aqui só para vocês entenderem, né? Então tá, tem tanta água, então tem que dividir essa água, né? Vamos pensar assim, que é o que ele falou ali. Bom, mas o problema é que até na divisão, a divisão também ela é muito desigual. Por quê, né? Aqui no Brasil, né, existe 80% da água, praticamente, né? 80% de toda a água consumida, ela é destinada para a pecuária. Né? Lembrando aí
que é a pecuária? A pecuária é uma atividade, né, que cria animais, né, para o abate, outros, enfim, para vários fins, mas é a criação de animais, vaca, porco, galinha, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui, 80% da água do país, ela é destinada, ela é consumida não só no nosso país, tá, gente? Ele fala até, ó, mundialmente, tá? Na irrigação e na pecuária. Irrigação vai ser nas plantações, tá? Nas lavouras, nas grandes plantações. Então, a irrigação. E a pecuária é na criação de animais. Então, você precisa de água para os animais sobreviverem. Então, essas duas atividades, irrigação e pecuária, é onde mais tem o gasto de água. Bom, aí vem o consumo doméstico, né? Ou seja, nós, os seres humanos, consumimos, então, de 100%, 100% da água, 80% vai para a irrigação e pecuária, 10% vem para nós, né, para as nossas casas, e os outros 10% vão para as indústrias, tá? Bom, isso quer dizer que o grande volume de água consumida está direcionado para o setor produtivo. A principal forma de compartilhamento da água, ao contrário do que se pode pensar, não é o transporte e distribuição de água líquida em si, mas o que se chama de transferência virtual de água, que acontece quando a produção, principalmente agrícola, que nós falamos lá, né, é levada de sua área de produção para os centros consumidores. Desde locais próximos como Serra do Mar, entre as cidades de Teresópolis e Nova Friburgo, para a cidade do Rio de Janeiro. Como distantes, como as grandes quantidades de soja brasileira exportada internacionalmente. As verduras do interior fluminense transferem a disponibilidade hídrica de água da região para a grande metrópole. A soja brasileira teve 77,8% da sua exportação em 2017 destinada à China, que recentemente triplicou sua importação de produtos que transferem água. Desta forma, contribuindo para aliviar o estresse hídrico chinês. Assim como a soja, uma importante commodity brasileira, outros produtos agropecuários carregam um forte componente de disponibilidade de água e território, que é levado em conta na comercialização. Em termos internacionais, quem detém água detém alimentos, e nações dependentes de importação para alimentação estão em forte desvantagem na geopolítica. Se, por um lado, a transferência virtual de água pode ser vista como instrumento de pressão geopolítica, por outro, pode também ser vista como solução para otimizar o consumo hídrico no planeta. O mesmo dilema pelo qual passa o comércio internacional globalizado. Então, pessoal, o que está falando sobre essa transferência, esse compartilhamento de água, né? Essa transferência virtual? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que quando um país, no caso o Brasil, né, vamos falar do nosso, ele produz muitos produtos, né, que aí ele até trata como commodities, que são produtos que podem ser produzidos numa escala muito grande, porque eles aguentam um tempo muito grande de, por exemplo, a soja, tá? De transporte. Então, isso quer dizer o seguinte, que o Brasil, ele produz muita soja e distribui para o mundo todo. Por exemplo, eu vou falar da China. A carne também, enfim, muitos alimentos podem ser podem ser
transportados para outros países. E o que acontece, então? Já que o país está produzindo e aqui é que gasta água para a produção desse alimento, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, ó? O Brasil vai lá e produz a soja. Quem é que gasta a água que mantém ali a plantação da soja? O Brasil. Aí quando ele transfere, ou seja, quando ele importa, lembrei a palavra, quando ele importa a soja lá para a China, você concorda comigo, já que a China não teve que plantar, ela também ela não gastou água, certo? Para poder ter esse alimento. Ela teve esse alimento sem precisar de gastar água. Então essa é a transferência virtual que ele fala de água. Né? A China economiza porque não precisa gastar, não precisa plantar lá porque ela está consumindo aqui do Brasil, que é quem está gastando a água. Vamos para as perguntas. 14. Como principal meio de compartilhar água, o autor defende a tese de que a transferência virtual de água. Para isso, ele utiliza o argumento. Então, ele vai falar da transferência virtual de água, que é essa que eu falei para vocês, que é quando o produto, olha, ele fala aqui, o produto, no caso, qualquer produto, soja, carne, né? Principalmente agrícola, é levado da sua área de produção para os centros consumidores, tá? Então, aqui ele vai falar o seguinte, as verduras, aí o que ele está pedindo aqui para nós, ó? A tese é o argumento de defesa. Como que ele prova, então, que o compartilhamento de água pode ocorrer de forma de transferência virtual? As verduras do interior fluminense transferem a disponibilidade hídrica da região para a grande metrópole. O ser humano não é hábil em compartilhar, e quando se trata de um bem tão precioso, os ânimos se animam. Aqui não tem nada a ver, sabe? O consumo doméstico, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, nem está falando de transferência aqui, né? A vegetação, especialmente a nativa, tem enorme importância na transpiração. Então é a A, gente, ó. Por que é a A, né? Porque ele está falando exatamente aqui sobre a transferência de o alimento, ó, aqui, ó. As verduras do interior fluminense transferem a disponibilidade hídrica da região para a grande metrópole. Ou seja, lá no interior, eles plantam as verduras e gastam a água para isso. Aí eles mandam a água para a metrópole, não manda, beleza? Então a metrópole não precisa gastar água para plantar a verdura, entendeu? Então a metrópole economiza a água, enquanto o interior produz lá o alimento e gasta água. 15. E nações dependentes de importação para a alimentação estão em forte desvantagem na geopolítica. A palavra em destaque produz o sentido que? Então, porque aqui o forte desvantagem, né? Não é qualquer desvantagem, é forte desvantagem. Intensifica a desvantagem de falta de recursos hídricos, demonstra que as nações com pouca disponibilidade, não é demonstrar, né? Diminui, reforça, pode ser, vamos ver só aqui, ó. Reforça a capacidade de enfrentar a falta de recursos. Não, é a A, né? Então vai ser novamente a A, ó. Intensifica a desvantagem da falta de recursos hídricos de algumas nações. Então, quando uma nação ela tem falta de recurso hídrico, ela fica em desvantagem. Pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui, tá? E vou ter que fazer a última em um vídeo só.